Jornalistas brasileiros estão completamente perdidos diante de um governo sem qualquer pretensão de defender a democracia. E líder da oposição venezuelana manda um recado para Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A situação do governo Lula está indo de mal a pior, pois até o momento, tanto suas ações quanto suas palavras têm gerado um sentimento de desgosto na população. Até mesmo os mais alienados, aqueles que geralmente ignoram a política em seu dia a dia, estão percebendo que cometeram um grande erro na última eleição. Lula ainda é revestido por um saudosismo de seus tempos fáceis no boom das commodities, quando o país estava em uma situação econômica favorável. Infelizmente, são poucos aqueles que reconhecem que o Brasil perdeu uma oportunidade de ouro durante esse período. Em 2016, o professor da Universidade Britânica e economista de Cambridge, Gabriel Palma, afirmou à revista Veja Negócios: o Brasil e seus vizinhos subaproveitaram o período de commodities em alta. Muitos dizem que a década perdida para a América Latina foi a de 1980. Para mim, a década perdida foi a década de alta dos preços das commodities e acesso facilitado às finanças. Não se fez praticamente nada. Mas se formos olhar o que ficou desse período de vacas gordas, olhamos para trás e não vemos nada. Não vemos mais investimento público, reindustrialização, melhora nos serviços. É como se esse boom não tivesse acontecido. Se houvesse responsabilidade administrativa nesse período, hoje já estaríamos colhendo os louros. Em um outro cenário, o país teria deixado para trás sua condição de potencial emergente para se tornar uma potência plena, pronta para alcançar voos mais altos no cenário global do desenvolvimento. Porém, há partidos políticos no Brasil que parecem cultuar nossa posição como larva ou lagarta. Na Globo News, assisto quase diariamente a um jornalista chocado ao ver Lula sendo Lula. Sei lá, é como se ninguém existisse antes de 2016. Talvez só os conservadores. O jornalista André Trigueiro expressou sua surpresa com a falta de habilidade do governo Lula em se comunicar efetivamente com diversos setores da população, incluindo os evangélicos, que atualmente são os que mais o rejeitam. Em sua análise, ele afirmou que se o governo Lula não reconhece os erros, vira um voo cego. Com o voo cego na economia e as diplomacias em queda livre, parece que Lula está ganhando popularidade entre os pássaros de mau agouro. O problema vai ser abrir o paraquedas e descobrir uma janja falando que o chão não é o limite. O grande problema do Brasil é a informação com roupagem ativista. Na prática, uma distorção da realidade. No dia de ontem, o caso do Capitão Assunção me colocou em um debate com o jornalista do Correio Brasiliense, Renato Souza, que se posiciona como setorista de judiciário. O jornalista, que já pediu a prisão de opositores políticos, cometeu um erro em sua publicação. Fiz a devida correção e, mesmo assim, ele voltou a persistir no erro. Deixei ainda mais explícito o texto da lei. Por fim, ele apagou a postagem, mas manteve o corpo do erro. Neste ponto, podemos fazer uma análise de perfil comportamental de alguns jornalistas. No Twitter, eu afirmei: quando confrontado com a verdade, o jornalista ativista apaga a postagem para limitar meu alcance e mantendo a sua postagem principal errada. Não é uma luta pela verdade, mas pelo ego na internet.
Ao assistir uma análise do jornalista da Globo News, Marcelo Lins, o influenciador Leandro Ruschel apresentou vários contrapontos. O texto é longo, mas vale a pena seguir o fio até o seu final. Quem acompanha a Lula News é submetido à desinformação sistemática. Veja um dos militantes de extrema esquerda da emissora afirmando que a imigração ilegal não é um problema dos Estados Unidos e que tudo não passaria de uma mentira de Trump. Ele vai mais longe, alegando que tudo não passa de um discurso de ódio e preconceito de Trump com o objetivo de levá-lo à Casa Branca. Antes disso, chegou a dizer que as pessoas que estão invadindo o país pela fronteira sul seriam circunstancialmente ilegais. São 3 notícias falsas. Em primeiro lugar, até mesmo os esquerdistas americanos estão fartos com a montanha de ilegais que estão provocando sérios problemas nas grandes cidades controladas por democratas, que criaram as legislações de cidade-santuário, impedindo deportações. Tanto por conta da formação de verdadeiras favelas nas calçadas das ruas dessas cidades e a sujeira decorrente, quanto pelo aumento da criminalidade, sem contar a exaustão de serviços públicos. Recentemente, uma escola em Nova York foi fechada para dar espaço aos ilegais. Por exemplo, virou um escândalo nacional o estupro e assassinato de uma estudante no estado da Geórgia por um imigrante ilegal venezuelano na semana passada, logo depois de outro caso que ganhou manchetes. Um policial em Nova York foi atacado por uma gangue de venezuelanos ilegais. Em diversas pesquisas de opinião, o eleitorado tem apontado a imigração como um dos principais problemas do país. Afirmar que tudo não passa de discurso de ódio e preconceito de Trump é outra mentira. Trump sempre deixou claro que o seu problema não é com imigrantes em geral, mas sim com aqueles que buscam entrar no país de forma ilegal. É patética a afirmação que tais imigrantes seriam circunstancialmente ilegais. A lei americana é muito clara sobre a ilegalidade da entrada. O que acontece é que os ilegais alegam falsamente que estão buscando asilo. São soltos por uma política definida por Biden e quase nunca aparecem para uma audiência na justiça que avalia o pedido. Nos tempos de Trump, a política adotada foi manter preso quem fazia o pedido, ou então manter tais imigrantes no México, até que o pedido fosse avaliado, o que reduziu as entradas ilegais no menor patamar da história. Resumindo, quem assiste à Globo News não tem a menor noção da realidade, sendo alvo de propaganda ideológica de extrema esquerda. 2 influenciadores que possuem ampla bagagem nas linhas editoriais do jornalismo independente resumiram bem o atual quadro midiático: Paulo Eduardo Martins e Renata Barreto. Começaram com desonestidade, hoje estão na loucura. E são os mesmos que lutam pela regulação das redes para combater fake news. Por que será, né? Guga Chakra é outro que se mostrou surpreso ao descobrir que Lula não tem um perfil democrático. Depois de sugerir a desistência de Maria Corina, única com coragem para enfrentar Maduro, Lula declarou que a oposição na Venezuela não deveria ficar choramingando. Ao ser questionado sobre o impasse nas eleições venezuelanas, Lula afirmou: "O que eles me disseram da reunião que tive na CELAC é que vão convidar olheiros do mundo inteiro. Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, nada vale." No Twitter, Corina respondeu: "Eu chorando o presidente Lula.
Você está dizendo isso porque sou mulher? Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar, porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Bom, isso é um fato incontestável, levando em conta o grau de autoritarismo encontrado na Venezuela. E termino esse vídeo com uma excelente reflexão do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Para a esquerda, democracia é tudo relacionado ao socialismo, comunismo e progressistas. Para os gregos da antiguidade, inventores da democracia, a esquerda de hoje seria tudo relacionado à tirania. Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Assim, esse vídeo chegará ao maior número de pessoas. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.